Vai avisando que você tá esperando o pessoal chegando, da hora. Tá travado mesmo. Não tá travado aí. Não entrou ninguém ainda não. Quê? Não entrou ninguém não. Já tem uma pessoa aqui que é você. Aí. Mas eu já desliguei ali. Vai avisando, dá um comprimido do Goulart. Falou, Goulart. E aí, Thiago, bom demais? Vamos entrando. Lucimara, bom, boa noite. Irmã Tiana entrou, boa noite. É claro que você é alguém, Thiago. Você é um espelho que reflete a imagem de cima. O David falou que você é um espelho. O Gomes entrou. Boa noite, Gomes, seja bem-vindo. É o Luiz, né? Não? É o Luiz Gomes. É o Luiz, já faz tempo, né, Luiz? Pastor Wendel entrou também. Boa noite, pastor. Irmã Sonara, boa noite. Seja bem-vinda. O áudio tá tudo bem aí, gente? A imagem. Eu tô usando O Wi-Fi aqui? Não, tô usando o meu. Sua internet? Dos nomes. Se precisar do Wi-Fi. Se ficar ruim, aí você vai dar um jeito de trocar pro seu Wi-Fi, né? Eu preciso do feedback dos irmãos. Se a imagem estiver ruim, o áudio, a internet estiver travando bastante, para que a gente possa alterar aqui pro Wi-Fi, tá bom? Boa noite a todos. Estamos esperando o Tiquinho para que os irmãos possam entrar, tá bom? Irmã Poliana entrou. Aba preta. Aqui. Vamos entrando, irmãos. Se aconcheguem bastante aí no aposento de vocês. As pessoas vão entrando, a gente vai esperar um tiquinho, tá? Para que todos possam entrar, todos possam acompanhar desde o início, tá bom? Aí vocês vão me falando, vocês estão me ouvindo bem aí, tá bom? Espera só até uns. Só uns 3, 4 minutinhos você já começa. Porque demora um pouquinho, você ficar esperando até entrar tudo. Acho que só mais 2 minutos. Irmão Paulo, boa noite. Boa noite, irmãos. Então a gente vai estar começando o culto de hoje. Como ainda estamos em quarentena, nós iremos prosseguir esse modo como estamos fazendo de culto por meio das lives, tá bom? Sem muita delonga, eu quero primeiramente agradecer o pastor pelo convite uma vez mais, a confiança que sempre me tem dado, o apoio. Sou grato a isso. Que Deus abençoe, que a gente possa continuar fazendo todo esse trabalho na igreja e que Cristo possa salvar pessoas, edificar os irmãos, tá bom? Antes de mais nada, acho que o melhor a começarmos a fazer isso é primeiramente saudando os irmãos. Confesso que estou com uma saudade imensa dos irmãos, é difícil ficar longe nesse momento. É complicado, principalmente para nós que sempre estamos presentes nos cultos, que já frequentamos a igreja há tantos anos. Então é difícil, tá bom? Mas que Deus nos abençoe, que esse momento passe logo, tá? Então vamos começar hoje, gente. Abram comigo a Bíblia dos irmãos aí em Romanos 3, 23. Tá? Eu vou esperar todos abrirem, já está tudo preparado aqui. Os irmãos poderem me acompanhar. Se possível, que vocês mantenham a Bíblia perto, para que vocês possam acompanhar cada texto, cada versículo, fazer uma análise dele comigo.
tá bom? Para que a gente possa ser edificado pela palavra de Deus, tá? Romanos 3, 23. Se alguém entrou agora, para que vocês possam pegar tudo. Se já acharam, vamos começar, tá bom? Esse é o texto básico, Romanos 3, 23, tá? Vamos lê-lo então. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, se possível, em reverência, abaixe sua cabeça. Senhor, nós te damos graças por mais um dia. Te damos graças porque o Senhor tem sido nosso Deus, tem nos guardado, tem nos protegido, tem também nos abençoado por meio deste método, que possamos aqui cultuar o Senhor por meio das lives. Nós te somos gratos, Senhor. Nós te agradecemos que mesmo em meio a tudo que tem acontecido, nós não somos impedidos, Deus, de te cultuar, de te prestar culto, de aprendermos sobre a palavra do Senhor. Por isso nós te louvamos e nós te damos graças, Senhor. Peço a Ti que o Senhor esclareça o nosso entendimento, traga luz, Senhor, ao nosso coração, às nossas mentes, para que possamos não apenas entender a Sua palavra, mas guardá-la no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Infelizmente, né, vivemos em meio a dias de uma pandemia, onde somos obrigados a estar em meio a uma quarentena ou processo de uma quarentena por causa de um vírus que levou e que pode levar, infelizmente, muitas pessoas à morte. Diante disto, eu me propus a pensar, ou me debrucei em meio à palavra de Deus para tentar refletir o que tememos. Porque nesses dias, ou grande parte da população está temerosa com tudo isso que tem acontecido. Então, é difícil. Como é que está o coração? Como é que está o nosso medo? Ou medo de todas as pessoas? O que leva as pessoas a temerem? Qual é a gravidade de tudo isso? Ou por que isso é tão sério que nos faz temer? E nisso tudo, diante de todas essas perguntas, eu cheguei a uma. O que temer? O que temer? E é exatamente sobre isso que eu quero decorrer. Sobre o que temer. Geralmente eu não dou nenhum tema às pregações, aos estudos, como já talvez é conhecedor dos irmãos que sempre estão presentes aí, mas hoje eu decidi fazer isso, tá bom? Eu peço que vocês gravem isso, porque é muito importante. Eu vou trilhar por esse caminho hoje, tá bom? Diante disto, eu quero frisar pelo menos duas coisas. O que nós, cristãos regenerados, devemos temer, e o que aqueles que não são cristãos, que não foram regenerados, devem temer. Esse texto mesmo, David. Então, eu quero passar primeiro no motivo de tudo isso, o motivo de por que de fato temer, de por que ter esse temor todo. O primeiro texto que lemos aqui, que é o texto base de hoje, em certo ponto dele diz assim: pois todos pecaram. Algo tão terrível e tão devastador que infectou todos os homens. Algo que é a causa da morte de todos os homens. E eu ainda não estou me referindo a esse vírus, tá bom? Algo que condena a todos os homens para o inferno. Este algo é o pecado. Ok? Eu ainda estou na introdução. Algo que não só leva todos os homens ao inferno, mas sobre o qual vem a ira do próprio Deus sobre todos aqueles que estão nessa posição. Este é o pecado, ok? Agora, eu quero que a gente olhe novamente por texto,
ele está dizendo, na verdade o apóstolo Paulo está enfatizando isso. Ele está dizendo, porque todos pecaram. Ao olhar para esse texto, eu quero que você olhe para você mesmo agora. Você tremeu diante disso? Qual é o impacto que você tem ao ler esse texto? Aos seus olhos correrem por esse pequeno versículo, o que você sente? Será que é uma inércia? Será que um simples dedo da sua mão chegou a tremer diante disso? Esse texto, melhor dizendo, ele está apontando para mim. Esse texto está apontando para você. Esse texto está apontando para todos os homens. Ele está se referindo a você e a todos os que pecaram, a todos que nasceram nessa terra. A palavra pecado significa literalmente errar o alvo. Não é apenas que erramos o centro do alvo, mas que falhamos em acertar qualquer parte deste alvo. Este é o significado do pecado. Nós não apenas erramos o alvo por uma pequena parte, nós erramos ele como um todo. Nós o erramos em sequer conseguir obedecer à lei de Deus, nós erramos em permanecer na vontade de Deus e nós erramos em glorificar esse Deus. Assim é o nosso pecado. Ele abrange um todo. Ele não nos liberta de nada. Ele não nos deixa livre para executarmos nada para com Deus. Eu ainda estou na introdução. Os irmãos vão entender aonde eu quero chegar ainda, tá bom? Os irmãos vão me dando um feedback aí, se o áudio tá bom, a imagem tá boa, tá bom? Para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. O nosso estado diante disso aqui é de total incapacidade nossa para com o Senhor, em qualquer aspecto que isso faça parte, como veremos um pouco mais à frente. Desde o ventre de sua mãe, da minha mãe, você e eu temos este terrível mal dentro de nós. O pecado nos permeia desde o ventre, desde o nosso nascimento, desde a nossa gestação. Ele está entranhado nos nossos ossos. Lembra, um versículo que nos faz lembrar da certeza disso, as palavras de Davi. Ele mesmo disse, eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Então, não é somente uma coisa que eu peguei. Nós estamos pegando um relato de um homem do Senhor, que a gente tem muito em nossas memórias, como o homem segundo o coração de Deus, e ele está afirmando que ele nasceu assim. E assim é toda a raça humana. Eu quero pegar um pouco esse texto, um pouco mais anteriormente, para que a gente possa detalhar um pouco mais disso. Vamos ler comigo lá Romanos 3,10, está um pouco mais acima de onde a gente leu. O texto nos diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, ou nenhum sequer, depende da tradução, às vezes muda uma vírgula, um A na verdade. A palavra justo é o sinônimo de reto, referindo-se a um padrão. Então, justo é o padrão que eu, você e qualquer pessoa que andou ou que vai andar nessa terra devia seguir. Ser justo, ser reto. Esse é o padrão. Para ser justo, você tem que estar perfeitamente alinhado com um certo modelo. E se você não está moldado a este padrão de retidão, você está distorcido. Em outras palavras, você está pervertido. Você está em um padrão completamente errado daquele que você devia estar. O padrão aqui é a natureza do próprio Deus.
E essa natureza é expressa nas suas leis. A gente vê um pouco desse padrão quando a gente olha para os 10 mandamentos. Ali está um padrão moral de retidão de todo ser humano. E infelizmente, nós não conseguimos cumprir um sequer deles. O problema é que o texto que nós lemos mostra que absolutamente ninguém conformou-se ou pode se conformar a este padrão. O que o texto diz? Todos pecaram. O texto está dizendo que há uma unanimidade em todo ser humano. E isto é que todos pecaram. Eu estou frisando bem isso porque essa é uma base que eu vou usar para construir toda a exposição, tá bom? Todos nós nos tornamos distorcidos e deslocados. Este é o sentido literal do texto. Ou, no mínimo, é o que ele nos empurra a ver, a observar. Paulo, no verso 11, nós lemos o 10. Ele está dizendo que não há um justo, nenhum sequer. Rapidamente, eu poderia lembrar aqui de Sodoma e Gomorra. Quando o Senhor apareceu a Abraão e pergunta. Na verdade, o que iria acontecer é que o Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra. Aí, a certo ponto do texto, nós vemos Abraão dialogando com o próprio Senhor, dizendo, mas se houver tantos justos lá, o Senhor não pouparia a cidade por causa destes justos? O Senhor, eu estou parafraseando para que os irmãos entendam, diz, certamente, se houvesse tantos lá, eu absolveria a cidade, eu pouparia todos eles. Note que toda a cidade seria poupada por causa de poucos justos. Após isso, Abraão novamente fala para o próprio Senhor. Mas e se não houver tantos? E se houver um número menor? O Senhor não pouparia essas cidades, ainda que o número seja menor? E o próprio Senhor responde, eu o pouparia. Afinal da história, nós já nos é conhecido que Sodoma e Gomorra foi consumida. Não houve um justo naquela cidade. E aquela cidade é um reflexo de toda a raça humana. Não há um justo, é isso que o texto está dizendo. Não há um sequer. Se juntássemos uma fila enorme, se fizéssemos uma fila indiana, e todos os homens estivessem ali, e todos diante do próprio Senhor, iriam tentar se mostrar justos, a declaração final para cada um seria, não há um justo, você não é, não há um sequer. Este era o final terrível dessa história. O interessante é que ele termina dizendo que não há ninguém que busque a Deus. É claro que não há. Se não há um justo, como que alguém pode procurar a Deus? Ele está sendo um pouco redundante. Vamos para o versículo 11. Paulo continua dizendo que não há ninguém que entenda, que não há ninguém que busque a Deus. Vamos lê-los aqui para que a gente possa pegar um contexto todo. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Repare que é uma continuação do versículo anterior. Parece que o intuito de Paulo é detalhar. Não é que falhou isso no versículo anterior, mas ele quer pegar todas as arestas. Ele quer aparar cada uma delas, para que não haja para onde alguém correr. Para que não haja para onde alguém dizer, opa, não, nisso aqui eu sou correto. Então ele vem dizendo que não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Olha, tamanha incapacidade do ser humano diante de tudo isso. O texto prossegue deixando claro ou clara a nossa maldade, o nosso pecado. Olha o verso 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um só.
Como eu disse, parece que o apóstolo Paulo está contando, está olhando para toda a raça humana, e o final desse olhar é: não há um só, não há um justo Deus, não há nenhum que queira o Senhor, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque o Senhor, que te queira de fato. O sentido do texto, como eu disse, é mostrar isso, a sua incapacidade, a minha incapacidade. É estranho, porque até agora são só más notícias. Repare que não há nenhuma boa notícia para você aqui. E também não há nenhuma boa notícia para mim. E para ninguém. Nenhuma boa notícia. Essa, como os teólogos reformados costumam dizer, estão corretos nisso, essas são as más novas. Essas são as más novas que você tem. Você notou que nesses 3 últimos textos que nós lemos aqui, nos é expresso que não há nenhum homem que não se coloque nesse terrível estado, ou que não esteja nesse terrível estado de rejeição, de reprovados. Esse texto deixa claro o que de fato somos. Eu gosto muito de usar essa expressão, e esse texto deixa claro isso. Essa aqui é uma autópsia de você ainda vivo e de mim ainda vivo. Isto é o que está dentro de você. Isso é o que permeia os seus pensamentos, os meus pensamentos, as minhas vontades e as suas. As nossas concupiscências são isso aqui: querer nada de Deus. Nada. Uma incapacidade total de querer a Deus. E você precisa entender isso. Porque você só vai estar preparado para as boas novas do Evangelho se você compreende isso. Se isso está claro na sua mente. Se isso está cravado no seu coração, como os pregos estavam na mão de Cristo. Isso precisa estar cravado em você. É forte, é difícil de dizer isso, mas isso é uma das mais importantes verdades do Evangelho. Porque isso nos leva a, de fato, achar graça no Evangelho. Achar graça na graça. Esse é o nosso estado. A visão aqui, explícita nesses textos, é que de uma depravação total, como os reformadores chamavam. É como se todos nós, todos os homens, estivessem de um lado da sala e de repente entrasse alguém e ficasse do outro lado da sala. Imagine, toda a raça, todos nós, de um lado de uma sala e do outro lado uma pessoa. E essa pessoa vai apontar o seu dedo e dizer: pecou, 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 pecou. Todos pecaram. Ninguém escapou disso. Todos são culpados. E por serem culpados, são réus de morte. Essa é a consequência final do pecado, a morte. Eu tentei detalhar um pouco melhor sobre o nosso pecado, ok? Agora eu quero caminhar sobre como Deus se porta diante de tudo isso. Vamos ler o Salmo 11? Todos acharam? O Salmo 11 diz assim: Deus é juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Em outras traduções, o texto diz assim: como um Deus que está irado todos os dias, ele não apenas é um Deus irado com o pecado, mas ele é um Deus que odeia o pecado. Essa é a posição de Deus. Eu disse que todos nós pecamos. Na verdade, o texto diz isso: todos pecaram. E a posição de Deus é essa: de ódio para com o pecado. Deus está enraivecido contra tudo isso, irado contra tudo isso. Deus se ira.
Nós gostamos muito de cantar ou de pegar aquela passagem, se Deus é por nós, não é verdade? Ela é boa. Mas e se Deus for contra nós? É o que esse texto está mostrando. Não é verdade? Todos pecaram. Todos nós. E se nós temos uma consciência, ela nos é clara nisso, ela nos aponta isso. E a posição de Deus é de ira contra tudo isso. De enraivecido contra tudo isso. Deus odeia o pecado. O adjetivo de irado é tomado de ira. Ou que manifesta ira. Iracunda, enraivecido, furioso. Essa é a posição de Deus. Furioso contra toda a nossa maldade, contra todo o nosso pecado. O significado de odiar, que é uma das traduções desse texto, é sentir aversão por algo ou detestar alguém, abominar. É difícil de ouvir isso, principalmente quando a gente entende essa abominação. Não é verdade? A rinite hoje está um pouco complicada, viu, gente? Talvez neste ponto você até concorde comigo e diga, é verdade, todos nós pecamos. É verdade, eu pequei. Há uma concordância talvez. Talvez não unânime, mas há. E você até concorde, sim, Deus odeia o pecado. Eu já ouvi isso há muito tempo. Mas por outro lado, pense que Deus... Mas talvez por outro lado, você também pense, Deus ama o pecador. Não é verdade? De certa forma, isso já nos é um jargão muito conhecido. E talvez uma bandeira que levantemos, ou quando eu digo nós, os cristãos, há muitos anos, não é verdade? Só que, infelizmente, essa frase não é muito bíblica. Talvez nem um pouco bíblica. O que o texto está dizendo? Todos pecaram. Quando nós lemos Salmos, nós vimos que Deus está irado com isso. Se nós voltarmos um pouco antes no texto de Romanos, está dizendo que sobre essas coisas, ou eu me refiro ao pecado, é que vem a ira de Deus. Então, qual que é o ponto de apoio aí? Qual que é o ponto de equilíbrio aí? O ponto de equilíbrio é que todos pecaram. Instituídos estão da glória de Deus e que Deus está irado contra tudo isso. Não há absolvição. Eu quero tentar deixar isso um pouco mais claro. Lá no Salmo 5, versículo 4 e 5, vamos tentar pegar ele por um momento, para a gente tentar entender um pouco melhor sobre isso. É até um bom momento para a gente acabar, que isso chega a beirar uma heresia. Não é verdade. Embora isso nos doa. Eu quero que, acho que no versículo 5 de Salmos, quer dizer, 4 e 5 de Salmos, a gente esclarece bem isso. O que diz o texto lá? Espero que todos tenham achado. Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade. E contudo, quer dizer, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos que praticam a iniquidade. Primeiro, eu quero frisar o final disso. Iniquidade. O seu pecado, o meu pecado é nada além de iniquidade. O pecado de toda a raça humana é nada além de iniquidade contra o próprio Deus. Agora você rapidamente deve ter voltado o seu pensamento, eu imagino que seja assim, para João 3,16. O que diz João 3,16? Lá está escrito assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. E eu quero te dizer uma coisa. Isso é verdade. Você não está errado em olhar para esse texto e ver Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está se referindo a exatamente isso.
E é um texto verdadeiro, é canônico. Só que o Salmo 5 também é. E o Salmo 5 está dizendo que Deus não é só amor, mas que ele também se ira. E que ele está irado contra todo o pecado da humanidade. A grande tribulação não vai vir por nada mais do que o pecado. Essa é como a verdade. O seu pecado, o meu pecado é algo tão terrível contra Deus que até a terra sofreu por isso. Volte o seu pensamento para Gênesis. Antes do pecado, você não lê ou ouve coisas como a terra produziu espinhos e abrolhos. A verdade é que o seu pecado e o meu pecado, se assim eu posso dizer, prejudicou toda a terra. Não só a todos nós, até o ambiente onde vivemos. Essa é como é a verdade. O nosso pecado é tão terrível que ele contaminou todo o ser humano e toda a criação. Essa é como é a verdade. Eu me refiro à criação céus e terra, na questão terrena, tá bom? Eu vou caminhando um pouco mais para frente. Como eu disse, ou melhor dizendo, para a gente concretizar essa parte, a consequência de cada um dos nossos pecados é que sobre ele vem a ira de Deus. Por que não dizer sobre nós? Sobre todos os homens que pecaram. E o texto diz, todos pecaram. Então, a ira de Deus, ou a taça da ira de Deus, da cólera de Deus, não só é derramada, mas há de ser derramada sobre todos os pecadores. O seu pecado não é algo separado de você. O seu pecado é seu, está entranhado, está nos seus ossos. Está em todo de quem você é. E exatamente sobre isso vem a ira de Deus. Para onde correr? Para onde fugir? Ao fazer tudo isso, eu não quero que os irmãos ignorem. Deixa eu pegar um pouco melhor isso. Trazer um pouco mais para os nossos dias. Como eu disse, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, esse momento muito difícil. A primeira coisa que nós temos que ter a certeza é que Deus sempre esteve com o seu povo. Eu vou continuar o texto, mas é para a gente entender onde eu quero entrar mais para frente aqui. Eu só tentei detalhar a gravidade do pecado até aqui. Ao fazer tudo isso, eu não quero que os irmãos ignorem o momento em que vivemos. É necessário que quem puder se resguardar, fique em casa. Quem tiver que trabalhar, que vá para o seu trabalho, tomando os meios de segurança que o governo nos julgou ser necessário. É importante todo esse cuidado para que esse problema seja minimizado, tá bom? O problema deixa eu pegar aqui. Nós estamos vivendo esse momento que a verdade é que ele passará. Esse momento talvez seja um pouco duradouro, mas ele passará. Olha a dificuldade que temos e o medo que tomou a muitos. E é claro, somos homens, nós tememos algo que nos leva à morte, não é verdade? Só que nós temos o pecado e ele também nos leva à morte. Nós nos preocupamos, não é que não devemos, mas nós nos preocupamos muito mais com a pandemia do que com o nosso pecado. Nós tememos muito mais a pandemia, o vírus, do que os nossos pecados. Nós damos mais ênfase em cuidar de tudo isso, e devemos ter esse cuidado, do que tratar o nosso pecado. Esta que é a verdade. Como eu disse,
Vamos pensar um pouco mais adiante. Talvez amanhã, talvez um pouco mais de dias, surge alguém dizendo, e você vai ver nos noticiários, não, temos a cura, temos um remédio que vai combater tudo isso. E esse remédio é sim eficaz. Vai poupar muitos de morrerem. Só que temos um problema maior. Um problema infinitamente maior, o nosso pecado. E não houve, e não haverá nenhum homem que possa surgir rapidamente e dizer, eu tenho um remédio para o seu pecado. É só você tomar e acabou o seu pecado. Você não vai mais morrer por ele. E essa não é uma verdade. O nosso medo diante de tudo isso, não, embora nos apavore, seja um momento difícil, nós não podemos temer mais a isso do que a Deus. Uma vez que o homem, que nós temos esse pecado, você é um pecador e eu sou, e não vai haver nenhum homem, nenhum líder humano que vai criar um remédio para isso, trazer uma solução para isso, ainda que milhões de pessoas escapem desse vírus, elas irão para o inferno por causa do seu pecado. Elas irão morrer por causa do seu pecado. O seu pecado pode levar à morte muito mais rápido do que esse vírus. A Bíblia trata aqueles que não são cristãos, que não foram regenerados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, de mortos. E ninguém se preocupa com isso. Talvez você não se preocupou com isso. Eu não estou dizendo, como eu disse, que você não deve tomar os cuidados necessários com essa pandemia, com esse vírus. Talvez você se apavorou muito com isso. Como? É normal. Somos homens. Mas e o nosso pecado? Eu quero frisar muito isso. Mas e o nosso pecado? Até agora, o que nós lemos aqui foram só más novas. Que todos pecaram. E você está incluído nisso, como eu já disse. E eu. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo para subir no Calvário, tomar sua cruz e nela suportar toda a ira de Deus sobre o pecado. Nenhum homem podia fazer isso. Todos os homens foram incapazes de seguir aquele padrão de Deus. Nenhum cumpriu os 10 mandamentos, que em sua grande parte são mandamentos morais. Nenhum sequer. Mas Deus não poupou a Jesus de sofrer toda a ira dele sobre o pecado para nos trazer salvação. Aquilo que não se passará, como talvez esse momento há de se passar rápido, ninguém poderia fazer alguma coisa, mas Deus o fez. Deus moeu Jesus. É isso que o Salmo 53 nos diz. Que Deus se agradou em moer. É Isaías, perdão. Boa, obrigado, David. É isso que o texto de Isaías 53 nos mostra. Que Deus se agradou. Olha que o texto está dizendo que Deus teve gozo em moer Jesus por causa dos nossos pecados. Sabe o que Jesus fez? Ele prontamente subiu o Calvário. Ele prontamente foi de encontro à ira do próprio Deus. É importante que a gente entenda isso. Eu quero deixar isso claro. Que Deus, em Cristo, há de salvar muitos. Ele nos salvou. Mas há uma ira reservada sobre todos aqueles que não vão estar em Cristo naquele dia. Sabe o que vai acontecer? É que Deus há de derramar toda a sua ira. Como eu disse, nós estamos em meio a um vírus aí, não é verdade? E muitos vão de escapar dele. Graças a Deus por isso.
Não ficamos felizes com ninguém morrer por causa disso. Mas haverá um dia em que todos que não estiverem em Cristo hão de suportar toda a ira de Deus. Sabe o que há de acontecer com eles? Serão fulminados. Não houve ninguém a não ser Cristo Jesus que suportou a ira de Deus e prevaleceu. Essa é uma verdade. Você precisa entender ela. Eu quero partir para a conclusão aqui. Meus irmãos, em meio a este momento, isso nos é possível destacar algumas coisas, ou ressaltar algumas coisas, e elas também são muito importantes. A primeira é que você, que está em Cristo, deve descansar em Deus. Eu não estou falando que você deve ser desleixado com os cuidados que você deve ter. Não é isso. Há tantos meios de segurança que a gente pode tomar e não é necessário negligenciá-los. Pelo contrário. É possível até ter fé por meio deles. Não que eles não são objeto de fé, mas fazê-los com fé. É isso que eu quero dizer. Com fé em quê? Que não é só por causa disso, mas é que Deus que há de nos guardar. Ele já nos livrou de algo infinitamente pior, dos seus pecados e da ira dele. Deus já fez uma coisa infinitamente maior e mais gloriosa do que salvar o seu povo de um vírus. Me perdoe ser meio grosseiro nisso, mas é uma verdade. O nosso pecado é mais danoso. É infinitamente maior. Então, nós precisamos, eu sei que isso talvez nos deixe aflito, angustiados. Será que isso vai passar? Não vai? Torço também para que isso se passe logo. Peço a Deus isso. Mas a verdade é que é possível que Deus dê refrigério à nossa alma, dê paz à nossa alma, como a Bíblia nos ensina, por meio de colocar as nossas orações diante dele. Isso traz uma paz que excede todo entendimento. Mais correto no bíblico é esse pensamento. Então, é possível acharmos graça em meio a isso, porque ele já nos salvou. E ainda que isso, eu me refiro a nós como a todo cristão, não só a nossa igreja, mas a todo cristão que talvez possa vir a morrer por causa disso, Deus já nos salvou de algo infinitamente pior, que é o pecado. E nós havemos de ir para ele. Ok? A segunda coisa que eu quero ressaltar aqui é que talvez, como essa live não é limitada somente aos irmãos da igreja, aos nossos irmãos, é possível que tenha quem não é cristão aqui vendo essa live e que não aceitou a Cristo, que não foi regenerado. Ainda há esperança. Cristo não está com seus braços encolhidos para que não nos possa agarrar, ou para que não te possa agarrar. Deus é poderoso também para te salvar. Certa feita, o apóstolo Paulo diz que ele era o pior dos pecadores. O homem de quem nós estamos lendo esse texto aqui, que é o texto base, ele, certa feita, se refere a si mesmo como o pior dos pecadores. Quanto mais eu e você. Sabe o que aconteceu? Deus foi poderoso para salvar Paulo. Deus é poderoso também para te salvar, para te trazer a salvação, para te regenerar. Mas é necessário que você confesse os seus pecados a este mesmo Deus. Não apenas confessar, mas também se arrepender desses pecados. Certamente, como eu disse, Deus é poderoso para te salvar. O braço dele é muito mais forte do que o seu. Eu quero encerrar indo para um último texto que diz assim: não temais,
Pois aquele que mata o corpo, ou o que mata o corpo, mas temeis a Deus, que não apenas mata o corpo, mas lança a alma no inferno. Nós tememos tantas coisas, mas não tememos a Deus. E fazemos tantos tipos, ou cometemos tantos tipos de pecado contra Ele. Nós tememos o vírus. Talvez daqui a alguns anos aconteça alguma outra coisa e nós venhamos a temer essa coisa. Mas e Deus? Será que nós temos temor diante do nosso Senhor? Será que tememos a Deus? Porque Ele pode não só matar o nosso corpo, mas lançar nossa alma no inferno. Então, aqui eu quero trazer de volta aquela pergunta que eu fiz no título dessa exposição. O que temer? E é exatamente isso aqui. A Deus. A Deus. Que pode não só matar o nosso corpo, mas lançar nossa alma no inferno. Este Deus ao qual todos nós devemos de prestar contas. Como você tem vivido? Como é que tem sido a sua vida? Será que os dias vão de se passar e o que há de receber é a ira de Deus? Como eu disse, somente Jesus aguentou a ira de Deus. Somente Ele conseguiu ficar de pé diante disso. Todos os outros, anteriormente, ou que venha depois de nós, sucumbiram diante dela. E hão de ser fulminados. Esta é uma verdade. Essa exposição de hoje, nós possamos refletir em tudo isso. A nós, primeiro que somos cristãos, colocar nossa vida diante de Deus e confiar mais em Deus. A quem não é, ainda há tempo. Como eu disse, Deus ainda está com os seus braços estendidos. E o braço dele é muito mais poderoso para nos salvar. Vamos orar, depois eu dou os avisos. Senhor, nós te damos graças porque podemos refletir um pouco mais sobre quem nós somos, sobre quem éramos e sobre o que o Senhor fez por nós, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos exatamente como o Senhor nos chama a ser, Pai. Santos, tementes ao Senhor. Nos ajuda, Pai, em meio a dias tão difíceis, onde talvez o trabalho de muitos é afetado, talvez a saúde de muitos é afetada. Nos ajuda a confiar no Senhor, Deus. Durante toda a Bíblia, durante toda a palavra do Senhor, o Senhor sempre foi com o seu povo. O Senhor certamente é um Deus presente. E o Senhor há de ser com o seu povo por todo sempre, até o dia do Senhor, Pai, e por toda a eternidade. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor guarde os irmãos, que o Senhor os livre de todo mal, e que esses dias logo possam passar, Deus, para que a gente possa estar novamente em meio à congregação do Senhor, reunidos, podendo Te cultuar, podendo Te louvar. Que todos esses dias, ou este momento que temos passado, contribua, Deus, para que possamos Te cultuar como o Senhor deve ser cultuado, Te louvar como o Senhor deve ser louvado, Te prestar culto como o Senhor é digno de ser cultuado. Nos ajude a sermos cristãos, Deus. A não sermos simplesmente cristãos melhores, mas a sermos de fato cristãos, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor, por meio dos Seus meios de graça, Deus, possa também, através disso, levar pecadores ao arrependimento. Levar pecadores a se arrependerem dos seus pecados, confessá-los a Ti e serem salvos pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho alguns avisos que o pastor me passou a dar para os irmãos. Domingo nós teremos a EBD também ainda por meio de uma live. Será
às 10 horas, é uma novidade que a gente estava sem EBD esses dias. Eu imagino que os irmãos ficaram um pouco desconfortáveis com isso. Então, a gente está tentando tomar as atividades normais da igreja por meio das lives, por meio disso, tá bom? E que os irmãos possam estar presentes, todos os irmãos, se possível. Aqueles que têm um irmão um pouco mais velho ou que não sabe mexer com isso, chamá-lo para estar perto, tá bom? O segundo aviso é que o culto de domingo também será realizado por meio de uma live às 6h30 da tarde, às 18h30, que os irmãos também possam estar presentes, ausentes no corpo, mas juntos no espírito, cultuando a Deus, tá bom? Eu agradeço uma vez mais o convite do pastor, a confiança não só do pastor, mas dos irmãos que o ajudam em tudo isso. Agradeço o David por ter vindo aqui disponibilizado para que a gente possa estar realizando isso. Mais alguma coisa? Avisa que vai ficar 24 horas no Stories e depois, se eu quiser mandar para alguém essa pregação, vai estar no YouTube. Fui informado pelo David aqui que toda essa exposição vai estar online no Instagram durante 24 horas e que também irá subir para o YouTube. O David também irá colocá-lo no YouTube. Se você puder compartilhar com outras pessoas, você faça isso e que Deus os abençoe. Uma boa noite. Foi bom matar um pouco da saudade de falar com os irmãos, tá bom? Com Deus.